E a gente começa hoje a nossa conversa. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa casa novamente e é um grande prazer para mim. Eu me sinto realmente da casa, acho que por isso que eles me deram tanta responsabilidade de começar e terminar. Então, eu vou pedir a todos que a gente vibre agora. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a esse mestre tão querido que conduza os trabalhos desta noite, que a espiritualidade amiga, que governa também os trabalhos desta casa, possa estar conosco, nos intuindo, ampliando as nossas capacidades de entendimento, para que a mensagem de Jesus possa chegar aos nossos corações e pensamentos, e que nós, a partir das suas verdades, possamos nos tornar seres humanos melhores e levar a todos que necessitam essa palavra que tanto nos consola. Em nome de Jesus, nós iniciamos os trabalhos da noite. Que assim seja. Hoje me incumbiram de falar sobre o maior mandamento. Esse é um tema interessante, eu adoro, porque eu adoro estudar o que Jesus falava. E de repente a gente se surpreende com o quanto a gente nem sempre entende o que ele falava. Então, estudando sobre o maior mandamento, eu vou ler para vocês o trechinho do Evangelho aonde Jesus fala o maior mandamento. Então, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para tentar Jesus, propôs-lhe a seguinte questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus então responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Então, dessa ideia do mandamento maior, nós tiramos 3 ideias que compõem esse tutorial de atitudes que Jesus nos coloca. Então, nós temos em ordem de grandeza: amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Depois, amarás ao teu próximo. E depois, amarás a si mesmo. É como se a gente estivesse realmente numa escada de amor, uma escada de grandeza de sentimento. Então, Jesus nos ensina que, primeiramente, para que a gente exerça o amor em plenitude, a primeira coisa que a gente precisa aprender é a se amar. Amar a si mesmo, ou também conhecido como auto-amor, ou amor próprio, é uma coisa muito difícil de fazer, principalmente nos dias de hoje, porque a gente condiciona esse amor. Parece que para a gente se amar, a gente só consegue fazer isso se a gente for bonito, rico, inteligente, bem-sucedido. Parece que isso que é o parâmetro que nós temos para nos amar, para nos admirar. No entanto, esse amor próprio, ele não deve estabelecer essas condições, porque se ele se condicionar a esse tipo de coisa, a frustração é certa. É melhor a gente entender que o amor próprio é incondicional. Ele é muito mais do que esses pequenos valores que a gente agrega à nossa vida com tanta força. Até porque,
Se o amor próprio estivesse nessa competição de quem é mais bonito, quem é isso, quem é aquilo, a tristeza, a fofoca de hoje é a seguinte: em qualquer lugar que você vá, você vai encontrar alguém mais bonito, mais rico e mais inteligente que você. Portanto, não condicione o seu amor próprio a esses pequenos valores que fazem tão pouca diferença nas verdadeiras questões do amor que Jesus nos ensinou. Então, se a gente não impõe condição para se amar, a gente até pode lutar para se melhorar. Mas nós temos que entender quais são os parâmetros que a gente usa para achar que isso é melhora. Nós lutamos todos os dias para nos melhorar. Quer ver como? Simples. Você acorda de manhã, lava o rosto e penteia o cabelo. Porque com o rosto lavado e o cabelo penteado, você vai ficar melhor. Então, essa é uma atitude de cuidado. Você escova os dentes, você veste uma roupa limpinha. São cuidados que você tem com você. Mas não, eu quero melhorar mais. Então eu vou lá, passo uma maquiagenzinha, passo um perfume, tomo um banho bem gostoso, saio de bom humor. Isso é se cuidar. Ah, eu quero mais ainda. Tá, eu posso ir praticar exercício físico, cuidar da minha alimentação. Eu estou me cuidando. Não, eu quero mais. Ah, tá, eu vou fazer um procedimentozinho ou outro, um botoxzinho para as minhas rugas não aparecerem. Ok. Quando é que eu extrapolo esses limites? Quando eu me perco. Então vejam, tantas pessoas hoje buscam coisas que só fazem a gente se sacrificar. A juventude eterna existe? Não. Então por que fazer certas coisas no rosto, no corpo, buscando isso que não existe? E quem é que estabeleceu como parâmetro de coisa linda ou de coisa boa tanto sacrifício? Algum de vocês já tentou trincar a barriga? Dói demais. Os exercícios são extremamente dolorosos. E quem é que disse que isso daí é que é o bonito? Bonito de verdade é desnudar-se com orgulho do que se tem. E é assim que nós buscamos verdadeiramente o amor próprio. Porque o amor próprio passa longe da vaidade. Quando a gente vê algumas pessoas hoje, então, é demais nas redes sociais, as pessoas ficam alardeando sobre os seus próprios predicados. Então, elas dizem que elas tiram foto com a melhor coisa, com a melhor roupa, com a melhor bolsa, com a melhor comida, com a melhor não sei o quê. Entendam que essas pessoas são as mais carentes que existem. Porque elas necessitam de um like para poder se impor, para poder se sentir feliz. Se você não dá o like e ela não tem os likes que ela espera ter, ela se frustra. Por quê? Porque ela impôs condições para se amar. E vejam que isso é tão escravizante, porque a gente fica vivendo em função de uma vida que nós nem precisamos ter. E a gente fica se desgastando para conseguir coisas que não preenchem os nossos vazios existenciais. Então, eu tenho uma amiga e um dia eu fui à casa dela e ela falou para mim assim, mandei fazer um guarda-roupa novo, só para pôr os meus sapatos. E aí ela abriu 2 portas e falou para mim assim, tem 104 pares de sapato aqui. E eu disse para ela, eu não sabia que você tinha virado centopeia. Porque quem é que vai usar 104 pares de sapato? Como é que a gente vai lembrar qual sapato que tem na sapateira? Eu mal consigo me lembrar dos 5, 6 que eu tenho. Tem hora que eu abro a gaveta e falo assim, nem lembrava que esse sapato estava aqui. Por quê? Porque a gente não precisa. Mas, lá nas redes sociais, as pessoas estão desfilando o sapato.
porque elas estão condicionando o amor próprio a se calçar com um sapato de marca, a andar com uma bolsa caríssima. No entanto, o que faz a gente feliz de verdade? Uma boa gargalhada, uma roda de amigos, um vinhozinho quando está frio. Isso é capaz de trabalhar a endorfina dentro da gente. Uma bolsa é fugaz. Meu irmão comprou uma vez uma lancha e quando ele vendeu, ele disse para mim, uma lancha tem 2 prazeres, o dia que você compra e o dia que você vende. E você vai vender passando raiva, porque você não vai vender pelo preço que você comprou. E aí eu perguntei para ele, e quantas vezes você andou na lancha? Nem contei. Vejam, a despesa de uma lancha para não gerar o prazer. Você não precisa disso se você estiver em cima de um bote, mas estiver com a pessoa certa, ou estiver de bem com você, você não precisa da lancha. E é isso que a gente faz todos os dias, esse trabalho de desapego daquilo que nos sacrifica. Então o auto-amor é muito isso, é essa nutrição que a gente faz de grandes valores, de valores verdadeiros. É aquele apreço que eu tenho pelos meus defeitos. É a certeza de que os meus erros não são coisas para eu esquecer, mas são quem me faz estar aqui hoje. Edificaram essa mulher que hoje é feliz com o que tem, apesar de ter vivido grandes dificuldades. Eu me orgulho de todas as oportunidades que eu tive que Deus me deu para errar, porque elas me transformaram em quem eu sou hoje. E isso tornou o meu passado muito mais aceitável, porque eu olho para ele com gratidão, por mais que muitas vezes tenha doído tanto. E é por isso que quando o tempo passa e a gente amadurece, nós temos mais condições de trabalhar o desapego, porque a gente vai percebendo o quanto certas coisas não fazem diferença nenhuma. E a gente vai se sentindo humano com o direito de errar, mas principalmente com a boa intenção. Errar é humano, mas saber identificar o erro e fazer um grande esforço, ou para não errar mais, ou para errar menos um pouco, isso sim é o nosso caminho, é aquilo que a gente tanto busca. Tem um livro lindíssimo de Joana de Ângeles, que o Divaldo psicografou, que chama Amor Imbatível Amor. Quem já leu sabe do que eu estou falando. Quem não leu e quiser ler, espetacular. Joana de Ângeles diz assim, é mais fácil a gente se amar quando a gente entende que nós somos espíritos imortais. Por quê? Porque aí nós sabemos que nós estamos numa jornada. Nós sabemos que essa vida é passageira, que as outras já se passaram e que muitas ainda virão. E que o nosso processo é progressivo. E que nós estamos crescendo. E que nós não vamos retroceder, porque não há retrocesso na evolução espiritual. E que nós vamos estacionar se nós não soubermos fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Então, nós sabemos que lentamente vamos aprendendo a viver melhor, vamos utilizando o nosso livre-arbítrio com mais consciência e vamos nos transformando. É muito mais fácil, porque a gente sabe e a gente confia em Deus. E aí a gente entrega nas mãos dele e diz, seja feita a vossa vontade, hoje, agora e sempre. A gente só tem que tomar cuidado para quando a gente identificar que nós estamos na vaidade, sabermos a diferença entre vaidade e auto-amor. Sabermos a diferença entre egoísmo
e autoamor. Porque nós estamos nesse processo de aprendizado, mas ainda confundimos muito as coisas. Saber que amar é respeitar-se acima de tudo e buscar a felicidade, desde os pequenos momentos felizes até grandes situações que nos dão muito prazer. E Joana de Ângeles, ainda nesse livro, continua dizendo o seguinte: quando nós escolhemos amar mais nossa família, quando nós nos dedicamos a essa família ou aos nossos relacionamentos com honestidade de sentimentos, quando cultivamos a paciência, a tolerância, nós estamos nos amando. Quando nós escolhemos perdoar, deixar de carregar o peso da mágoa, aliviando assim a nossa vida, nos tornando leves, nós estamos nos amando. Quando nós escolhemos aprender, buscar o aprimoramento intelectual, para que esse intelecto possa gerar frutos, produzir coisas boas, não só para nós mesmos, mas para toda a humanidade, nós estamos nos amando. Quando nós aceitamos as nossas imperfeições, principalmente entendendo que elas são temporárias, elas só pertencem a essa vida, que é só uma das vidas que nós vamos viver, e que elas vêm para nos ensinar a corrigir os nossos erros. Quando nós geramos essa consciência, nós estamos nos amando. Quando nós nos dedicamos diariamente ao exame de consciência, a meditar, a pensar em tudo que nos acontece de uma forma amorosa, tendo misericórdia por nós mesmos, nós estamos nos amando. Então isso é se autoconhecer e se autoamar. Percebam que então, autoamor não é olhar no espelho e gostar do que se vê. De jeito nenhum. Autoamor é muito mais que isso. Quando a gente verdadeiramente se ama como a gente é, a imagem do espelho é apenas um detalhe. E nós aprendemos então a ampliar as nossas visões, ampliar os horizontes, ampliar os nossos parâmetros. E assim nós vamos saber bastante o que nós queremos, mas principalmente definir aquilo que nós não queremos de jeito nenhum. Porque hoje está mais fácil dizer o que eu não quero do que identificar o que eu quero. Porque a vida, ela muda tanto, que a gente vai passando pelas experiências e falando assim, meu Deus, será que eu mudo? Será que eu quero? Então, às vezes, você mora numa casa ótima, mas aparece a oportunidade de morar numa casa melhor. E essa oportunidade é uma oportunidade boa. Então, você já tinha dito antes, não vou mudar mais, eu não quero mudar de casa mais, eu sou feliz com a casa que eu tenho. Mas surge uma outra casa, você não vai fazer mal, não vai te matar, aí você muda de opinião. Mas você está trabalhando constantemente para adquirir, não só materialmente, mas adquirir coisas melhores, adquirir valores melhores, tornar-se assim um ser humano melhor. E é através disso, de todo esse conhecimento de autoamor, é que nós conseguimos então traçar metas. Portanto, eu vou traçar a meta de, até o final do ano, eu conseguir melhorar 3 coisas em mim: a maledicência, a inveja e o egoísmo. Quer dizer que você vai se curar disso? Não, você é humano. Não tem como a gente se curar disso. Mas eu vou me transformar? Vou. Eu vou me transformar muito. Por quê? Porque eu vou dar conta de identificar situações que possam estar me escravizando a esse tipo de comportamento. Então veja como a gente pode se trabalhar no sentido da gente se gostar mais a partir das nossas atitudes. Então, a hora que a gente estabelece essas metas e a hora que a gente vê que não é tão difícil assim atingi-las,
nós paramos de nos sacrificar. Então, quando você vai para a academia trincar uma barriga, você está se sacrificando. Mas quando você está feliz com o seu corpo físico, e principalmente cuidando desse veículo precioso que Deus te deu, você está se amando. Aí você não está se sacrificando mais. Então a gente aprende a ir até onde a gente dá conta. E aprende a transformar a nossa capacidade no nosso 100%. Em vez de achar que a grama do vizinho é mais verde. Em vez de achar que o 100% é o que o vizinho faz. Nós aprendemos a nos conhecer com a nossa capacidade. E isso nos traz um alívio gigantesco. Não ter que perseguir parâmetros que nem fomos nós que criamos. Achar que há graça em ser o que se é. E aí, aprendendo isso, nós geramos o quê? Consciência. E quando nós geramos consciência, nós estamos preparados para amar o próximo. Subimos o próximo degrau. E aí eu falei tudo isso de autoaceitação, de autoconhecimento, de amor. E agora eu vou estender isso ao próximo. Então a primeira coisa que eu tenho que perceber é que assim como eu tenho limitações, assim como eu tenho defeitos e uma história, o meu outro também tem. Aquele que convive comigo, ele é fácil de amar, porque eu o conheço muito bem. Mas os outros, eu posso olhar nos olhos de alguém que passa na rua e cumprimentar, na certeza de que estou cumprimentando um ser humano tão sofrido quanto eu. E isso faz milagres. Então o Espiritismo, ele trabalha em cima de 3 pilares de sentimentos que são fundamentais para que a gente possa aprender a amar o próximo, que são o amor, o perdão e a caridade. São os pilares do Espiritismo. E assim, nós lemos lá em Lucas: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então agora eu entendi que para amar o meu próximo, eu devo fazer por ele aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Isso é fundamental. E para que vocês entendam sobre o perdão, como Jesus sempre falou em parábolas, a gente encontra essa história de Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. E aí nós vamos entender sobre perdão numa história muito simples. Eu não vou ler, eu vou falar, porque eu gosto de contar, eu sou contadora de histórias. Então, o reino dos céus, ele é comparado a um senhor que deseja, de uma hora para outra, prestar contas com seus servidores. Muitos de vocês já ouviram essa parábola, mas vamos ver se nós entendemos essa parábola. Então esse senhor chega aos seus servidores e diz: olha, hoje vou cobrar as dívidas de vocês. E o primeiro servidor que chega a esse senhor lhe deve a quantia de 10.000 talentos. E aí ele diz: olha, você vai me pagar seus 10.000 talentos. E esse rapaz desesperado diz: Senhor, eu não tenho esse dinheiro. Então, naquela época, para saldar as dívidas das pessoas, eles vendiam a família e os bens. Então ele teria que vender a esposa e os filhos e os bens. O servidor ficou extremamente desesperado e se prostrou aos pés do seu senhor e disse: Senhor, eu hei de lhe pagar toda essa dívida, tende paciência. E aquele senhor, compadecido daquele homem prostrado ao chão, diz a ele: olha, hoje eu estou num dia bom, quer saber de uma coisa? Vou perdoar a sua dívida, você não me deve mais nada. E o servidor sai em êxtase, andando pelas ruas com aquela sensação de que ele realmente era um homem novo.
que a partir dali a sua vida recomeçaria de uma outra maneira. Mas ao dobrar a esquina, ele se depara com um amigo que lhe devia a quantia de 5.000 denários. E ele diz para o amigo: olha, agora eu estou tendo uma oportunidade nova na vida, não sei o quê, mas eu preciso do dinheiro que você me deve para começar a viver a minha vida de uma maneira diferente. E o amigo diz para ele: eu não tenho esse dinheiro para te pagar agora. E ele diz: então eu vou cobrar a minha dívida vendendo a sua família e os seus bens. E ele se prostra diante do amigo e diz: por favor, não faça isso. Me dê um tempo, tenha paciência, eu hei de lhe pagar a dívida. Mas ele diz: então tá bom, eu não vou vender sua família, mas eu vou mandar te prender. E manda prender o amigo. Algumas pessoas que viram a cena vão lá no Senhor e dizem: olha, você perdoou um dos seus servidores, mas ele chegou ali na esquina e não perdoou o amigo. E aí o Senhor manda chamá-lo e diz a ele: você não aprendeu nada. E agora você vai preso junto com o seu amigo. Bom, então vamos entender. Traduzindo o perdão e a reciprocidade. Vamos entender os valores. Um talento, naquela época, era equivalente a 6.000 denários. E um denário era o salário que uma pessoa recebia por um dia de trabalho. Portanto, aquele servo, ele devia 10.000 talentos. Ele devia para aquele senhor 60 milhões de dias de trabalho. Portanto, se a gente fizer umas continhas aqui, 60 milhões de dias seriam aproximadamente 164 mil anos de trabalho. Ou seja, avaliando a expectativa de vida de 80 anos, esse cara ia precisar trabalhar 2.000 vidas para pagar a dívida que ele tinha com seu senhor. O amigo dele devia para ele 5.000 denários. Então seriam 5.000 dias de trabalho. O que nós queremos entender? Se Deus é o Senhor da nossa parábola, Ele nos perdoa dívidas impagáveis. Concordam? Todos os dias, Deus nos perdoa as nossas dívidas, que na grande maioria das vezes são impagáveis. Mas nós, ao pensarmos em perdoar o nosso irmão, nem sempre damos conta de perdoá-los dívidas que poderiam ser completamente quitadas se nós tivéssemos paciência e boa vontade. É isso que Jesus nos ensina, a fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Ainda ilustrando isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem um trechinho. Os fariseus testando Jesus, eles adoravam testar Jesus, né? Perguntam a ele: mestre, é-nos permitido deixar de pagar a César os nossos tributos? Jesus sabia que eles estavam testando, diz para eles: apresenta para mim uma das moedas com que vocês pagam esses tributos. E os fariseus imediatamente trazem para Jesus uma moeda de 1 denário. E Jesus pergunta a eles: o que está cravado nesta moeda? E aí ele diz: este é o rosto de César e a inscrição de César. E Jesus diz: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando nós precificamos o nosso amor, nós estamos nos transformando em denários. O que é precificar o amor? Quando seu filho passa por alguma situação ruim, porque você estava ausente e você sente a culpa dessa situação, o que é a primeira coisa que a gente faz? Bonifica o nosso filho. Presenteamos com alguma coisa muito boa.
Uma vez eu esqueci de um teatrinho que ia ter na escola do meu filho. Eu tenho um intervalo grande entre um filho e o outro, e aí o segundo filho, coitado, eu fico com dó, porque o primeiro filho a gente leva 5 câmeras fotográficas para fotografar qualquer coisa, até os trabalhinhos da escola. E o segundo filho a gente esquece. E aí aconteceu isso, eu esqueci que tinha um teatrinho. E aí ele conseguiu me telefonar, a professora emprestou o celular para ele, ele me telefonou e eu voei para a escola. Quando eu cheguei lá na escola, era um teatrinho do Pequeno Príncipe, todas as crianças tinham roupa, e meu filho estava de uniforme. Eu quis morrer. Eu falei, meu Deus, que hora que eu não olhei a agenda dele para ver que esse teatro ia acontecer e que eu tinha que ter providenciado uma fantasia do Pequeno Príncipe. Além de tudo, ele era o Pequeno Príncipe. Então a tragédia foi gigantesca. A professora me ajudou a arrumar uma toalha, amarrar no pescoço dele, e assim ele foi o Pequeno Príncipe de capa. Só. Quando eu saí da escola, ele estava super chateado, lógico, e eu disse para ele assim, agora nós vamos passar no McDonald's e você vai comer quantos sanduíches você quiser. Estava barganhando com meu filho a minha ausência. Isso é precificar. Isso é dar a César o que é de César. Talvez se eu tivesse explicado para ele, filho, mamãe estava trabalhando loucamente, essa era uma época que eu trabalhava em UTI, mamãe estava trabalhando doidamente para poder sustentar a nossa casa. E você me perdoe porque eu esqueci. Eu estaria dando para ele a verdade, e isso é dar a Deus o que é de Deus. Então vejam os nossos movimentos que nós fazemos e sempre estamos dando a César o que é de César. Quando nós, vamos supor uma situação de traição num casamento, e aí o cara chega em casa com um carro novo. Tenha certeza que ele fez arte. É assim, parece que a gente aprendeu a compensar os nossos erros de uma maneira material. Só que aí essa compensação dura muito pouco. E o perdão não se exerce. A gente apenas protela um pouquinho para ficar magoado. Então é preciso que a gente entenda que nós precisamos usar como moeda verdadeiramente o amor. E o amor ao próximo, dando a Deus o que é de Deus sempre. Ainda no Evangelho, no capítulo 11, está escrito assim, o amor é a essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Quem foi que pôs esse fogo sagrado? Quem foi que pôs essa centelha dentro de nós? Se a gente se aprofundar na leitura, nós vamos ver que nós todos nascemos com essa centelha porque Deus nos dá de presente. E aí cabe a nós fazer o quê? Desenvolver ou não. Mas até o mais vil e apócrifo de todos os seres que pisaram na terra nasce com essa centelha divina. Alguns não querem desenvolver. Mas aqueles que estão aqui hoje sentados, com certeza, estão buscando desenvolver essa centelha para que ela se transforme em fogo divino, em brilho eterno, porque Jesus disse, brilha a vossa luz. E é assim que nós estamos fazendo, aprendendo constantemente, ouvindo constantemente as instruções de Jesus, para que nós possamos fazer realmente a nossa luz brilhar. E sabendo que o amor elimina o egoísmo, elimina todas as dificuldades e vai fazendo o nosso caminhar mais fácil. E aí, quando nós falamos bem assim, amar ao próximo como a si mesmo, é importante também que a gente não ponha limites nesse amor ao próximo. Como eu disse, amar as pessoas que estão dentro da nossa casa é muito fácil. Mesmo um filho problemático,
nós temos amor por ele. Mesmo um pai que não nos respeita, nós acabamos tendo amor por ele. Mas eu quero saber se nós somos capazes de amar aquele irmão que nós não conhecemos ou os nossos desafetos, aqueles que de alguma maneira nos fizeram sofrer muito, mas por quem nós deveríamos nutrir gratidão, porque o sofrimento é um professor maravilhoso para todos nós. E pela dor, nós nos tornamos pessoas melhores. Então, quando eu penso em amar ao próximo, eu não vou amar simplesmente aquela pessoa que está próxima a mim, a minha família, mas eu vou amar a nação humana. Aconteceu uma coisa, eu gosto de contar as minhas histórias, eu acho que a minha vida é cheia de histórias boas para poder exemplificar as minhas palestras. Recentemente eu vivi uma situação muito interessante. Eu estava me envolvendo com uma pessoa e ele, uma pessoa muito legal, muito gente boa, e estava dando tudo certo. Mas de repente ele começou a falar que achava que podia não acontecer um relacionamento mais profundo porque nós tínhamos uma diferença de religião. E aí ele disse um dia para mim, olha, não vai dar mesmo, vamos parar por aqui, porque na minha religião eu não consigo aceitar o fato de você ser espírita. E eu disse para ele, interessante, porque a minha religião me ensina todos os dias a amar as diferenças. Então a gente vai se melhorando nesse sentido, eu não vi culpa nele. Eu senti que ele foi sincero comigo, mas eu senti também que eu estou num patamar diferente, porque para mim as diferenças somam. Eu sinto que encontrar pessoas diferentes de mim faz com que eu aprenda mais, faz com que eu amplie os meus horizontes e principalmente me ensina a exercitar o respeito. Então é muito interessante quando a gente vê o pessoal brigando hoje por política. Porque as pessoas não entendem mais o direito que o outro tem de pensar diferente. Nós massificamos tanto e estamos tão bélicos que nós não conseguimos sequer olhar aquilo que o outro tem e ver se alguma coisa complementa aquilo que eu não tenho. E aí a gente condiciona o amor à posição política. A gente condiciona o amor à crença religiosa. A gente condiciona o amor a tantas coisas que não tem absolutamente nada a ver com esse sentimento. E é isso que nós temos que aprender. E quando a gente aprende tudo isso, então nós já aprendemos a nos amar, aprendemos a amar ao próximo, então agora resta amar a Deus. Como que é que a gente ama a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Isso foi Jesus que falou. Portanto, nós reconhecemos Deus como inteligência suprema, como causa primeira de todas as coisas, como esse Pai querido, onipotente, onipresente, onisciente, aquele que plantou em nós a centelha do amor divino, aquele que nos ensinou a amar de que jeito? Trazendo seu Filho, porque nós não entenderíamos de maneira alguma sozinhos, mas Jesus veio, topou essa parada para nos exemplificar, para nos ensinar. Então isso é amor divino. E essa centelha de amor com que nós nascemos imperfeitos, mas Deus nos colocou fadados à perfeição. E é para lá que nós vamos andando. Nós vamos nos tornar ainda espíritos puros, mas só seremos assim quando nós aprendermos verdadeiramente sobre a lei do amor. E eu termino a nossa conversa hoje
com um poema da Joana de Ângeles, lindo, um trechinho pequenininho, mas que fala tudo. Ela diz: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Olha a nossa responsabilidade de amar. Com o nosso amor, nós estamos alimentando o universo. Ela diz, é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Que Jesus possa fazer com que todos esses ensinamentos fiquem realmente marcados na nossa consciência para guiar os nossos passos diariamente e que Deus esteja presente na vida de todos vocês. Muito obrigada.